Existem poucas coisas tão satisfatórias no xadrez quanto fazer um bom lance de cavalo. Talvez seja porque esta é a única peça que é capaz de pular. Ou talvez porque em cada casa nova em que o cavalo chega, podem existir até 8 novas possibilidades a serem consideradas. O cavalo é cheio de potencial, se você o usar corretamente. Para isso, você deve colocá-los em casas onde eles têm o maior número de possibilidades. Vejamos o que acontece quando você coloca um cavalo no canto. Para quantas casas ele pode pular? Certo, apenas 2. Agora vejamos o cavalo na borda do tabuleiro. Agora ele tem 4 casas disponíveis. E para quantas casas pode o cavalo ir quando ele está no seu posto favorito, diretamente no centro do tabuleiro? Exatamente, 8 casas. O cavalo adora estar no centro do tabuleiro, onde ele pode saltar para qualquer direção. E se você quer realmente maximizar a força do cavalo, coloque-o na sexta fileira, onde ele controla não só o centro, mas também ataca peças adversárias valiosas na oitava fileira. Nesse caso, o rei. E pode atacar também a dama e a torre. Os cavalos também trabalham muito bem usados juntamente com a dama. Juntos, eles cobrem todos os lances potenciais no xadrez. Veja esse checkmate da dama e do cavalo. Uma observação final sobre o cavalo é a seguinte: o cavalo é normalmente o melhor bloqueador de um peão inimigo avançado. Falaremos sobre isso mais adiante. As torres detestam ficar presas em frente aos peões, e os bispos também não gostam disso. Os cavalos, por outro lado, ficam muito confortáveis bloqueando peões adversários. Agora é a sua vez. Vejamos se você sabe ativar os seus cavalos. Enquanto os cavalos são mais úteis quando estão próximos da ação, os bispos ficam normalmente melhores colocados em diagonais longas, onde eles podem controlar casas à distância. Nessa posição, o bispo está exercendo pressão na torre de A8, estando em B7, em C6 ou em G2. Por isso, em geral, é melhor mantê-los a salvo, de longe, enquanto continuam a atacar casas-chave. Vejamos alguns exemplos. Um detalhe para se ter cuidado é que os bispos podem ser vulneráveis a cadeias de peões adversárias. Veja como as brancas prendem o bispo preto. B4, bispo B6, C5. E o bispo não tem saída. Os bispos trabalham muito bem em parceria. É o que chamamos de par de bispos. Juntos, eles podem cobrir muitas casas, e compensam do fato de que cada bispo só pode atacar uma cor. Veja o número de casas que os bispos controlam no território das pretas. Os bispos também formam uma boa equipe com a dama. Frequentemente vai ao ataque, protegida de trás de um dos bispos. Veja esse ataque como os bispos ajudam a dar checkmate no rei preto. Dama H7 cheque é o lance das brancas, defendida pelo bispo de C2, e após rei F8, as brancas jogam dama H8 checkmate. É importante notar que o bispo de H4 controla a casa de escape E7. Uma boa pergunta que você deve fazer sempre nas posições é: em que diagonal esse bispo seria mais eficaz? Vejamos se você é capaz de responder essas perguntas nos próximos exemplos. A torre é a segunda peça mais poderosa do xadrez, se você souber usá-la. No início da partida, as torres estão nas casas mais inúteis possíveis, mas uma vez que elas alcançam o local certo, elas são muito fortes. Um lugar onde a torre gosta de estar é na coluna aberta, que é aquela onde não existe nenhum peão. Numa coluna aberta, a torre pode ver até o fim do tabuleiro. Ainda mais poderoso é ter 2 torres numa coluna aberta. Repare que as pretas não conseguem combater as torres brancas, bem posicionadas na coluna central E. Outro bom local para uma torre é numa coluna semi-aberta, que é aquela onde existem apenas peões de uma cor. Isto pode significar que a sua torre está atacando o peão do seu adversário, como nesse caso o peão de C6, ou que está protegendo o seu próprio peão, que você está provavelmente tentando avançar, nesse caso B7. Finalmente, o melhor lugar para uma torre é na sétima fileira,
Aqui, a torre ataca os peões do seu adversário na casa inicial e impede o rei de subir. Quando você tem duas torres juntas na sétima fileira, elas são ainda mais fortes, por criar ameaças sérias contra o seu adversário. Vejamos agora se você consegue colocar as suas torres em suas melhores casas. Saber quando e onde usá-la pode ser um desafio. Por um lado, ela tem um grande potencial de ataque, como nesse caso. Saber quando e onde usá-la pode ser um desafio. Por um lado, ela tem um grande potencial de ataque, como nesse caso, atacando as duas torres ao mesmo tempo. Mas por outro lado, pelo seu grande valor, ela pode ficar encurralada. Por isso devemos ter cuidado. A dama é melhor usada quando apoiada por uma ou mais peças. Não saia com a dama muito cedo, ou você pode perder muitos tempos enquanto ela é perseguida de um lado para o outro, pois a sua troca ocasionaria em grande perda material. As damas podem trabalhar muito bem em parceria com os bispos, como nessa posição. O bispo de casas brancas dá checkmate, apoiado pela dama, e o bispo de casas pretas evita o escape do rei preto, na diagonal preta. A parceria com o cavalo também pode ser muito boa, como checkmate nessa posição. A dama também pode ser decisiva quando usada com torres, pela frente ou por trás, como nesse caso. Já que ela pode atacar tantas casas ao mesmo tempo, o seu melhor uso é quando persegue diretamente o rei do seu adversário. Observe como a dama branca invade a lá do rei nessa posição. Checkmate. Agora vejamos se você consegue extrair o máximo potencial da sua dama. O rei é a peça mais importante do xadrez, e saber como usá-lo corretamente é a diferença entre ganhar ou perder uma partida de xadrez. Desde o começo até o fim da partida, você deve saber quando esconder o rei e quando colocá-lo em atividade. Vejamos a seguir alguns exemplos de como utilizar corretamente o seu rei nas diferentes fases do jogo. Uma parte importante de qualquer abertura de xadrez é buscar fazer rapidamente o roque, de modo que o seu rei possa achar um local a salvo para se esconder, enquanto as outras peças lutam entre si no meio-jogo, tentando controlar o centro, ganhar material e atacar o rei inimigo. No entanto, se a partida alcança um final, onde as peças já foram trocadas, o seu rei torna-se uma das peças mais ativas e úteis do tabuleiro. Aqui, as brancas jogam rei d4, atacando o cavalo e o peão das pretas ao mesmo tempo. O rei é de fato bastante poderoso, porque ele pode se mover em qualquer direção, uma casa. Nessa posição, o rei ataca as duas torres e irá ganhar uma delas no próximo lance. O rei pode não ser tão rápido, mas ele é forte se não estiver vulnerável. Uma vez que a maioria das peças já foi trocada e não há nenhuma ameaça direta de checkmate sobre o rei, ele se transforma em uma peça muito forte no final, devendo sair para ajudar a controlar o centro e ajudar os seus peões a alcançar o outro lado do tabuleiro também. Observe como nessa posição, o rei branco fica ativo e o rei preto fica passivo. As pretas apenas buscam avançar peões, esquecendo que o rei é uma das peças mais importantes nos finais. As brancas jogam F3, abrindo caminho para o rei branco até o centro. As pretas devem fazer o mesmo, jogando F6 ou ré F8 diretamente. Ao invés disso, as pretas apenas se preocupam em avançar peões, e o rei branco entra em jogo decidindo a partida. Após H5, rei F2, G5, rei E3, F5, rei D4. As pretas apenas avançaram peões e não fizeram nada de útil, e agora não há maneira de defender o peão de B5. Após o lance F4, as brancas jogam rei C5, após G4, temos rei captura B5,
E quando as pretas capturam o peão de F3, as brancas simplesmente recapturam esse peão. Agora as pretas percebem que não é possível avançar mais os peões sem a ajuda do seu rei, mas agora é tarde demais. Após rei F7, as brancas jogam rei C6. E logo irão promover o forte peão de B4, que está passado. As pretas tentam bloquear o avanço com rei E7, sonhando em chegar na casa de promoção do peão em B8, mas as brancas respondem com o lance correto rei C7, evitando que o rei se aproxime do peão. As pretas tentam dar a volta por trás para perseguir o peão, mas após rei E6, B5, rei D5, B6. As brancas irão promover o peão a uma dama e ganharão o final com facilidade. Vejamos agora se você sabe usar o seu rei nos exemplos a seguir. Dizemos que os peões são a alma do xadrez, porque a estrutura e planos em cada partida são determinados pelo posicionamento dos peões. Compreender como usá-los é um dos aspectos mais desafiantes do xadrez. Cada peão vale apenas um ponto na escala de valores das peças, como já aprendemos, mas juntos eles somam 8. Peões devem ser usados para 4 utilidades principais. Primeiro, eles são usados para controlar as casas do centro. Nessa posição, veja como os peões das brancas controlam as casas no centro. As pretas têm muitas peças, mas elas não têm para onde ir. Segundo, peões são usados para proteger as peças. Aqui, as brancas gostariam de capturar algumas das poderosas peças pretas, mas estão todas protegidas por peões. Terceiro, peões são úteis no ataque para abrir a posição do rei adversário. Observa como esse pequeno peão de H6 abre a ala do rei para um ataque. Após a captura H por G7, a coluna de H se abre, com a dama em H4 e a torre em H1, entrando no ataque, com uma ameaça decisiva em H7. As pretas não têm defesa. Após a captura do perigoso peão de G7, as brancas têm dama por H7 checkmate. E finalmente, peões são muito úteis quando alcançam o outro lado do tabuleiro, são promovidos e se tornam damas. As pretas aqui tentam evitar a promoção com rei C6, mas é tarde. As brancas jogam A8 igual a dama. Agora é a sua vez de alcançar o potencial dos teus peões. O xadrez lembra muito um esporte de equipe. Você não colocaria apenas um jogador de futebol em campo para vencer o jogo sozinho. No xadrez, você irá querer utilizar todas as suas peças que estão em jogo, trabalhando em conjunto para o mesmo objetivo. Olhemos para essa posição. Vejamos as peças das brancas. Veja como elas estão bem colocadas. O peão em D4, por exemplo, controla o centro, casas importantes. As brancas têm uma dama em D3 e um bispo em C2, que estão juntamente apontando para o rei adversário em G8, de olho no ponto de H7. O cavalo branco de G5 é uma peça muito forte, com ideias de ataque no ponto de H7 ou no ponto de F7, ambos pontos delicados perto do rei preto. O cavalo em F3 defende o cavalo de G5 e pode pular para E5 também, além de defender o centro. As torres brancas estão conectadas, estão prontas para entrar em jogo, dobradas na coluna, precisando apenas do cavalo sair de F3 para elas conseguirem se juntar ao ataque. Vejamos agora as peças pretas. Os peões não controlam muitas casas, as peças estão claramente passivas. Por exemplo, o bispo de D7 está desprotegido e sem muita perspectiva, e a dama, que é uma peça muito forte, está totalmente fora de jogo. As brancas, então, têm que aproveitar essa iniciativa para criar um ataque direto ao rei adversário. É nítido que as brancas têm muitas forças direcionadas ao rei de G8. O cavalo E5 é um lance muito bom. Abrindo as duas torres da coluna F, o cavalo de E5 ameaça tanto o bispo de D7 e o ponto de F7, ameaçado pelas duas torres brancas e pelos dois cavalos, ou seja, 4 ataques em cima de F7. Além de colocar uma pressão séria no cavalo de G6. É importante notar que cavalo por E5 não é uma jogada boa para as pretas. Você consegue descobrir por quê? Dama por H7 checkmate, exatamente. O cavalo sai de G6 liberando a dama.
No caso de F6, dando um garfo nos cavalos, as brancas capturam o cavalo por G6. Agora temos duas capturas disponíveis para as pretas. No caso de F por G5, por exemplo, capturando o cavalo das brancas, como que as brancas ganham agora? Torre F8 checkmate. No caso da captura do outro cavalo, H por G6, as brancas agora conseguem entrar no ataque, com dama por G6, com a ameaça decisiva de dama H7 checkmate, apoiada pelo bispo. No caso de torre 8, as pretas tentam criar um escape para o rei, em F8. Naturalmente, a posição das pretas é muito ruim, pois as brancas seguem atacando com 5 peças. E apenas o cavalo de D8 e a torre de E8 defendem o rei. Então, torre por F6, evitando a casa de escape do rei. E agora sim, dama H7 no próximo lance é um checkmate imparável. No caso de bispo E8, seria uma defesa consistente, tirando o bispo do ataque e defendendo o peão de F7, as brancas podem capturar agora o cavalo de G6, que é uma peça importante na defesa, dando algumas opções de recaptura para as pretas. H por G6 é forçado. No caso de F por G6, mesma coisa que já vimos antes, torre por F8, checkmate. As torres brancas estão alinhadas, prontas para entrar no ataque. No caso de H por G6, as pretas estão felizes com a posição por um instante, porque não tem uma ameaça clara para as brancas. Só que as brancas agora conseguem criar um ataque muito decisivo. O cavalo de G5 fica de olho na casa de H7. Então, dama H3 é o lance que garante a vitória imediatamente. Não há defesa para o dama H7 checkmate, com o apoio do cavalo de G5, que é o mate assistido, que já vimos exemplos antes também. A torre não pode escapar, que está em F8, e no caso de F6, dama H7 não muda nada. Checkmate, porque a casa de F7 está controlada pelo cavalo de G5. É instrutivo ver nesse exemplo como as brancas criaram um ataque em equipe, com a ajuda de várias peças. Agora é a sua vez de fazer as suas peças trabalharem tão bem juntas.